Olá pessoal, tudo bem? Bom, quem está em dúvida sobre a arte do Renascimento ou a arte da Idade Média? Os dois têm fatores interessantes para a gente observar na arquitetura, no pensamento, né, na sociedade, em relação à questão dos artistas, como que a gente vai perceber a diferença deles, né? A Idade Média está no meio de períodos, né, como a Idade Antiga e a Idade Moderna. O Renascimento faz parte do início da Idade Moderna, tá? Então o que a gente vai perceber? Que a Idade Média, ela é um período que está bem vinculado à arte religiosa, né, dentro das igrejas, tanto para os povos que estão ligados ao cristianismo, quanto ao islamismo, quanto ao judaísmo, né, que vai surgir as questões de templos, né, onde vai ter a questão da adaptação e conquistas, né, levando o nome também de Deus. Então a Idade Média, pessoal, é um período feudalista, onde o artista não tem destaque, tá? O artista não se destaca porque é uma obra coletiva, quem tem que se destacar é Deus, então é um período chamado teocentrista, tá? O teocêntrico. O teocentrismo está ligado à questão de que Deus, né, é o centro do mundo, então tudo que for relativo a Deus tem importância. Relativo ao homem, o homem é pecador, né, o homem tem defeito, o homem não é perfeito e quem é perfeito é Deus. Então, suas obras geralmente não são assinadas. Existem muitas obras anônimas, tá? Essas obras estão dentro da igreja, porque é um local onde evangeliza as pessoas, onde educa as pessoas através das artes. Seja elas nas paredes, com os afrescos, seja elas com as esculturas ligadas aos relevos, né? Ou então acoplada em algum canto dentro dessa igreja. E elas têm várias características dentro de vários períodos da Idade Média. E seja ela também nos mosaicos, né, principalmente na arte bizantina. E nós temos os vitrais também, que tem essa questão lúdica, né, de ilustração para as pessoas analfabetas. Então, uma pessoa iletrada que vem do sítio, né, principalmente do feudo, ela vai lá dentro da igreja e ela tem uma noção, e ela acaba sendo evangelizada pela questão das obras, que faz com que ela tenha uma leitura visual, tá? E o que a gente vai perceber? Que dentro da Idade Média, né, nós temos a arte bizantina, que vai ser no lado oriente, né, da questão da divisão do Império Romano, e aí vai ter uma característica na arquitetura mais arredondada ou octagonal, dentro das igrejas, igreja grande também, só que lá não vai ter muitas figuras de esculturas, tá? Vai ter só os mosaicos e alguns afrescos que vão se destacar. E as figuras também estão muito vinculadas à questão de imagens, bem ligadas à questão das figuras de turcos, né, de regiões ali onde destaca o olho, igual vocês viram na Mesopotâmia. Mas o que a gente vai perceber na Idade Média, que se destaca, a arte internacional da Idade Média é a arte românica e a arte gótica. Românica pelo termo romano, né, que vem dos arcos, que vocês viram que são características da arte romana. Então os portais em arcos, as abóbodas, né, são características bem fortes com a Basílica de Nossa Senhora da Aparecida aqui no Brasil, né? Vai ver uma torre, a horizontalidade dela, onde tem os mosteiros, né? Para quem assistir aí Em Nome de Deus, né, um filme que mostra bem essas características de lugares que tem paredes grossas, poucas janelas, né? Então as paredes grossas para não entrar as trevas, o demônio. Então ela tem a questão de impenetrabilidade do mal, né? Então vocês vão ver que também são obras que também têm uma certa rusticidade, né? Pela questão até de que não são artesãos que fazem, não são artistas que têm já uma técnica mais aprimorada. Mas o que você vai perceber, né? Que na arte gótica ela já tem uma influência dos godos, influência dos povos bárbaros, né? Que antes eram combatidos com demônios ou com culturas que não eram aceitas, e eles começam a ter agora uma invasão, não digo invasão, mas uma adaptação, né, para a questão da aceitação deles nas cidades que vão se formando em vista de um crescimento que não é mais rural, tá? As concentrações urbanas. E nisso vão criar as catedrais, que é a casa do cardeal. E essas catedrais, elas têm uma característica diferenciada, porque elas têm a parede mais fina, as janelas em não é mais em arco perfeito, e sim em arco de ogiva, arco quebrado, enquanto a românica é arco redondo, as igrejas góticas têm essa característica de arco, né, em ogiva, ou seja, quebrado aqui na ponta, né? Então é uma característica que vem também dos povos dos visigodos, né, de
de povos também que estão ligados a outra cultura, né, que é aceita. Então as paredes são mais finas, porque não tem mais preocupação de vazão. Muitos vitrais, tanto é que as igrejas góticas são conhecidas como gaiolas de vidro, tá, pessoal? Então todas essas artes também vão ter uma preocupação também mais humanista, né, em relação ao naturalismo. Elas vão ter uma característica mais natural, com um pouco mais de gestão de expressão, né, gestual, e vai se destacar muito o Giotto, tá? Um frei, né, uma pessoa religiosa que faz também as pinturas, dando uma forma mais tridimensionalidade, né, de um volume maior nas pinturas, parecendo escultura. E aí ela começa a ter também gestualidade, né, nas questões de ver o sofrimento de algumas pessoas, a característica de rosto diferente, a preocupação com perspectiva, né? E é no período gótico que vai surgir também a tinta a óleo com Jan van Eyck, que vai permitir depois os renascentistas a fazerem retratos, né, em encomendas onde as figuras vão ter mais naturalismo, né? Uma representação mimética daquilo que se vê, cada vez mais perfeita, buscando essa questão da arte, né, dos antigos gregos. Então vocês vão ver que o período gótico não é um período das trevas, tá? Ele vai ter agora a questão do purgatório, né? É uma igreja que dá esperança, é uma igreja bem iluminada, igual aqui no fundo, né? Com bastante vitrais, né? Então é um período da luz, tá, pessoal? Ela é bem vertical, mostrando a esperança que você pode ir para o céu, né? Não é aquela igreja horizontal, né? Que parece que você já vai para a morte, como se estivesse deitado, onde a luz só bate no padre e o resto tudo está nas trevas. A gótica não, todo mundo recebe luz. Então é um período bem iluminado, um período onde tem esperança. Então vocês vão ver que vai surgir também grandes mestres de obras, engenheiros que vão fazer essa arquitetura com a tecnologia, com a ciência, né, da engenharia, que vai se destacando, né, com essas questões de profissionalismo, para surgir, né, grandes arquitetos que vão produzir depois no Renascimento, né, com o surgimento do mercantilismo, né, logo após a Peste Negra, vai surgir o Renascimento, né? O Renascimento ele vem também da Itália, principalmente em Florença. E ele vai fazer o quê? Um período que vai proporcionar, né, um desligamento um pouco da religião, por mais que ele não perde totalmente, mas vai valorizar o homem, né, com o antropocentrismo, diferente do teocentrismo, do humanismo, com o homem à medida de todas as coisas. Então, essa morte das pestes negras vai fazer com que as pessoas repensem sobre a ciência, né, a importância de se investir na ciência, em estudar os corpos que eram proibidos pela igreja, com anatomia, né, de várias obras que o Leonardo da Vinci vai registrar, e tantos outros artistas, né, Michelangelo, Albert Dürer, que vai fazer desenhos ali registrando aquilo que se vê para poder estudar. Então a ciência vai ter um grande destaque no Renascimento. E o Renascimento, pessoal, como o nome diz, né, renasce de uma arte ou de uma cultura antiga greco-romana, né, uma arte clássica. E ela vai trazer nessa ciência, né, a questão de arquiteturas que vão trazer também os pilares, as colunas, os frontões, as abóbadas gigantes, né, da época da Roma Antiga. E ela vai trazer também uma preocupação com técnicas de esfumato, que é fazer essa questão do jogo de luz e sombra, encomendas de retrato, e surge então a questão da burguesia, né? Com os comércios vai surgir uma classe social. Essa classe social vai ser também chamada de mecena, tá? Vai ser os grandes mecenas que vai ter a concorrência da oferta e procura. Então eles vão encomendar muitas obras de arte, nisso eles vão proteger, vai ter a questão do patrocínio, né, dos artistas. Então, graças aos mecenas e a esses comerciantes que querem ter sua memória também lembrada, né, a questão de suas conquistas, né, de investimento em navegações para poder trazer grandes bens, né, grandes fortunas de fora, né, como você vai ver que vai ocorrer bem no período também das navegações, onde vai chegar aqui no Brasil, né, e em outros países que falam que é a questão da colonização. Então você vai ver que é um período muito rico de arte, né? Vai se destacar os artistas que vocês conhecem aí, como Michelangelo, Leonardo, Donatello, Rafael, que é as 4 tartarugas ninjas, né? Vai surgir o Bosch, que faz umas pinturas fantásticas, muito interessante, que ele antecipa o surrealismo. Vai surgir Albert Dürer, que é um alemão. Então vai espalhar por toda a Europa essas técnicas, né? E tanto na pintura quanto na escultura vai surgir também a imprensa, tá? A imprensa que vai vir da China, essa tecnologia de não mais fazer manualmente os monges copistas as obras,
como a Bíblia ou como escritos, né, de livros, vai ser agora feito pela imprensa. A imprensa é uma máquina, né, feita com bloquinhos de ferro que vai passando ali, vai prensando ela e vai formando várias páginas que vai proporcionar literatura, né, com grandes escritores como Dante Alighieri, como Miguel de Cervantes, Luís de Camões e tantos outros, né, Nicolau Maquiavel, onde vocês vão ver lá o Príncipe. Espero que vocês tenham gostado e um abraço a todos. Um resumo bem interessante para vocês estudarem para o vestibular. Tchau, tchau.